Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso, mas nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de conhecimentos gerais para o concurso dos Correios 2024. Nessa aula eu vou falar novamente sobre o relevo do Brasil. Essa é a segunda aula onde eu falo sobre relevo. Eu já gravei uma primeira aula, se você não assistiu, ela vai estar incluída na playlist de aulas minhas de conhecimentos gerais, que está abaixo na descrição do vídeo, tá? Então nessa aula vamos continuar falando sobre o relevo do Brasil e eu vou resolver questões também desse assunto. Eu queria fazer uma correção de uma questão de uma outra aula minha, que eu coloquei a resposta errada lá, e um inscrito aqui do canal me avisou, tá bom? Se você também vê algum erro em alguma aula minha, você pode comentar nessa aula, tá? Ou você entra em contato comigo pelo WhatsApp. Ó, essa questão foi uma questão que eu falei sobre os biomas do Brasil, que eu coloquei lá a resposta floresta amazônica. Mas a resposta correta é nessa aula aqui, ó. Resolução de questões, aspectos físicos do Brasil e meio ambiente no Brasil, que são os biomas, tá? Aí a resposta dessa questão aqui, que é uma questão bem grande, né? É cerrado. Aí o inscrito viu lá, que está escrito lá no enunciado, hotspots, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Mas os biomas que são hotspots são dois, Mata Atlântica e o Cerrado. E a resposta dessa questão aqui, no caso, é o Cerrado. Tá bom? Obrigado aí pelo inscrito que me avisou. E você também, se encontrar algum erro aí, pode me avisar também, que eu vou tentar fazer uma correção numa aula futura. Como é uma coisa só, eu não excluí a aula do canal. Quando é muita coisa, né, se tivesse várias questões erradas, aí eu tirava a aula do canal e gravava outra. Tá bom? Não esqueça de curtir cada aula que você assistir aqui no canal e também compartilhar nas suas redes sociais, porque assim você vai me ajudar no crescimento do canal. E o curtir é muito importante, porque quando você curte, o YouTube, né, que é uma máquina, né, que tem o algoritmo, ele vai entender que a aula é relevante e vai compartilhar essa aula também, na verdade vai recomendar para outras pessoas. Até dezembro desse ano, até o dia da prova, dia 15, né, que é dia 15 de dezembro, né, eu vou estar criando aulas aqui no canal somente para o concurso dos Correios, beleza? Então fica ligado no meu canal, vai ter muito conteúdo até dezembro para você, tá bom? E também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, quando se inscrever ativa o sininho de notificações. Se você quiser contribuir financeiramente no canal, tem uma ferramenta aqui abaixo que é o Valeu Demais. Quando você curtir o vídeo, não esqueça de hypar, que é esse botão aqui que vai aparecer. Você pode hypar 3 vídeos por semana e os vídeos que eu postei até 7 dias. Eu tenho um grupo do WhatsApp que você pode participar e o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Eu já criei outro grupo, é o segundo agora, porque o primeiro já encheu, né? Já ficou lotado lá de pessoas, né? Aí tem o segundo e o link do segundo grupo está aqui abaixo na descrição do vídeo. Mas quem já entrou no primeiro não precisa entrar no segundo. Tá bom? Eu já tenho aulas gravadas no canal de informática para o concurso dos Correios e o link também, né, a playlist está abaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não adquiriu meu preparatório de informática voltado para a Banca IBFC, entre em contato comigo pelo WhatsApp e adquire logo para você também já começar a estudar informática comigo para o concurso dos Correios. No preparatório tem mais conteúdo do que aqui no YouTube. Bom, nessa aula eu vou continuar falando aqui sobre o ponto 2 do edital, onde eu vou continuar falando sobre relevo. Eu devo gravar mais uma aula sobre relevo, porque não tem muito conteúdo de relevo em provas que eu estou conseguindo. Tem pouco conteúdo. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pesquisando, né, sobre relevo na internet, mas eu identifiquei uma coisa que eu vou falar aqui durante a aula para você, sobre um profissional da área da geografia, que tem a ver com a IBFC, com as questões de geografia da IBFC, tá bom? Ó, esse senhor aqui é o Jurandir
Luciano Sanches Rois. Ele é um geógrafo formado pela Universidade de São Paulo em 1972, com mestrado e doutorado em Geografia Física, pela Universidade de São Paulo em 1987. Professor titular da Universidade de São Paulo em 2006, autor de diversos livros de geografia. Então ele é um professor, né, de geografia, e eu observei em algumas questões da banca IBFC que ela elabora questões de geografia baseado nos estudos desse geógrafo, que é o Jurandir, que tem o sobrenome Rois. Então guarda esse sobrenome aqui, Rois. Ele aparece nas questões que eu vou te apresentar durante a aula, tá bom? Eu entendi que é importante a gente conhecer ele e o trabalho dele, porque, como eu falei na aula passada, quando fala de relevo, tem várias visões, né? Por exemplo, ele tem a visão dele na área da geografia, aí pode ter outro geógrafo que tem outra visão também na área da geografia, e vai criar outro livro também. Então, como a IBFC já cobra questões com a visão dele aqui da geografia, eu achei importante te passar isso e também aprender um pouco sobre ele, sobre o trabalho dele, que eu vou apresentar para você aqui também. Beleza? Você vai entender durante a aula também. Jurandir Luciano Sanches Rois é um dos mais importantes geógrafos brasileiros, conhecido por suas contribuições significativas para a compreensão do relevo brasileiro. Sua classificação do relevo, proposta em 1985, revolucionou os estudos geográficos no país e se tornou um marco fundamental para a análise das paisagens brasileiras. Critérios utilizados por Jurandir Rois. Na elaboração de sua classificação, Jurandir Rois levou em consideração os seguintes critérios: processo de formação das formas do relevo. Analisou como as diferentes formas do relevo foram moldadas ao longo do tempo, considerando os processos erosivos, deposição de sedimentos e outros. Estrutura geológica do terreno. Considerou a composição das rochas e a estrutura geológica das diferentes regiões, o que influencia diretamente as formas do relevo. Nível altimétrico. Analisou a altitude das diferentes áreas, dividindo o relevo em planaltos, planícies e depressões. Tá vendo aqui, o relevo, no estudo dele, foi dividido nesses três pontos aqui, que caem em prova, que eu até falei na aula passada. Planalto é um lugar alto, né, como morro, serra. Planície é um lugar plano e que tem a influência dos rios, né, da água do rio, dos lagos e também do mar. E as depressões ficam entre o planalto e a planície, que também, assim, não tem muito conteúdo de depressões em provas, né? Eu vi mais sobre planalto e planície, mas eu vou estar criando mais aulas aí para colocar aqui no canal, sempre voltado para questões, tá? Para questões, que aqui meu objetivo é esse, é te passar algo bem resumido para que você consiga resolver questões. Mas é importante também você ler um livro de geografia, que eu já falei em aulas passadas, acessar um site de geografia para estudar, e principalmente agora, que eu entendi aqui, né, ler conteúdo desse geógrafo, que é o Jurandir Rois, que você vai ver que tem questões da IBFC com esse sobrenome dele. Então ela tá elaborando questões baseado nos estudos dele, tá bom? Divisão do relevo brasileiro segundo Jurandir Rois. A classificação de Jurandir Rois dividiu o relevo brasileiro em 28 unidades de relevo, agrupadas em 3 grandes categorias: planaltos, áreas elevadas, com superfícies geralmente planas ou suavemente onduladas, formadas por processos de erosão e aplainamento; planícies, áreas planas e baixas, formadas pela deposição de sedimentos recentes, como rios e mares; depressões, áreas rebaixadas em relação às áreas vizinhas, podendo ser de origem tectônica ou erosiva. Importância da classificação de Jurandir Rois. A classificação de Jurandir Rois é fundamental
para a compreensão de diversidade do relevo brasileiro e para o estudo de diversos fenômenos geográficos, como a distribuição da vegetação, dos solos, dos recursos hídricos e das atividades humanas. Além disso, essa classificação tem sido amplamente utilizada em estudos ambientais, planejamento territorial e outras áreas do conhecimento. Algumas das principais unidades de relevo segundo Jurandir Roys: Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, uma das maiores unidades do relevo do Brasil, com destaque para as Chapadas dos Guimarães e da Diamantina. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Abrange a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, com relevos elevados e paisagens exuberantes. Planícies e tabuleiros litorâneos. Ocorre ao longo do litoral brasileiro, formadas por sedimentos marinhos e fluviais. Depressão Sertaneja e do São Francisco, uma extensa área rebaixada que acompanha o médio vale do Rio São Francisco. Conclusão: a classificação do relevo brasileiro, proposta por Jurandir Roys, é um marco fundamental para a geografia brasileira. Ao dividir o relevo em unidades mais detalhadas, essa classificação permite uma análise mais aprofundada das características físicas do território brasileiro e sua relação com os processos naturais e as atividades humanas. Vamos fazer uma primeira questão de geografia da banca IBFC, de 2022, que foi uma questão aí de professor de geografia. Compreende uma extensa área rebaixada e predominantemente aplainada, constituindo superfícies de erosão que secciona uma grande diversidade de litologias e arranjos estruturais. Iniciando-se no norte e no leste do litoral nordestino, essa depressão alonga-se para o interior, acompanhando o médio vale do Rio São Francisco, adaptado de Roys, que é ele, 2011. Então, esse enunciado aqui foi tirado de algum livro criado por Jurandir Roys, em 2011. Assinale a unidade de relevo descrita no texto e que ocorre no estado da Bahia, de forma correta. Vamos ler novamente. Compreende uma extensa área rebaixada e predominantemente aplainada, constituindo superfície de erosão que secciona uma grande diversidade de litologias e arranjos estruturais. Iniciando-se no norte e no leste do litoral nordestino, essa depressão alonga-se para o interior, acompanhando o médio vale do Rio São Francisco. Assinale a unidade do relevo descrita no texto e que ocorre no estado da Bahia, de forma correta. Aí tem aqui, letra A, Planalto e Chapadas da Bacia do São Francisco. Aí o B eu coloquei aqui na frente, que eu esqueci de botar para baixo. Serras residuais do São Francisco, planícies e tabuleiros litorâneos do São Francisco, depressão marginal cuiabana e do São Francisco, depressão sertaneja e do São Francisco. A resposta correta aqui é a letra E. Depressão sertaneja e do São Francisco. Aí eu coloquei uns comentários aqui sobre essa resposta. Vamos dar uma olhada. A resposta letra E. Depressão sertaneja e do São Francisco. A descrição apresentada no enunciado se refere à depressão sertaneja e do São Francisco. Essa unidade de relevo, conforme a classificação de Jurandir Roys, possui as seguintes características. Tá vendo? Então essa questão da IBFC foi criada de acordo com as classificações de Jurandir Roys. Então ter um livro de Jurandir Roys de geografia é importante. Se eu tiver mais conteúdo sobre ele, tá? Eu vou estar gravando aqui no canal também. Eu não tive tempo para pesquisar tudo também sobre ele. Mas você está observando aí que a IBFC cobrou um assunto de geografia baseado nos estudos dele. Porque tem outros geógrafos também no Brasil, né? Mas ele aqui
foi escolhido aí pela IBFC nessa prova, e pode ser na prova dos Correios também. A descrição apresentada no enunciado se refere à depressão sertaneja e do São Francisco. Essa unidade de relevo, conforme a classificação de Jurandir Roys, possui as seguintes características: extensa área rebaixada e aplainada. A depressão é caracterizada por altitudes mais baixas e um relevo suave, resultado de processos erosivos ao longo de milhões de anos. Diversidade de litologias. A depressão corta diferentes tipos de rochas, o que contribui para a diversidade de paisagens e solos. Acompanhamento do médio vale do Rio São Francisco. A depressão segue o curso do Rio São Francisco, um dos mais importantes do Brasil. Por que as outras alternativas estão incorretas? Letra A. Planaltos e chapadas da Bacia do São Francisco. Essa unidade se refere às áreas mais elevadas da Bacia do São Francisco, com presença de chapadas e planaltos. Serras residuais do São Francisco. Essa unidade se refere a elevações isoladas que surgem no meio da depressão, geralmente constituída por rochas mais resistentes à erosão. C. Planícies e tabuleiros litorâneos do São Francisco. Essa unidade se refere a áreas planas próximas ao litoral, formadas por sedimentos marinhos e fluviais. Depressão marginal cuiabana e do São Francisco. Essa unidade não existe na classificação de Jurandir Roys. Em resumo, a depressão sertaneja do São Francisco é uma importante unidade de relevo do Brasil, especialmente na região Nordeste, onde abrange parte do estado da Bahia. Sua formação está associada a processos erosivos e à ação do rio São Francisco, resultando em uma paisagem caracterizada por altitudes mais baixas e relevo suave. Observe que aqui na D, diz aqui, essa unidade não existe na classificação de Jurandir Roys. As outras sim, no caso, né? Então, essa questão da IBFC foi baseada nos estudos de Jurandir Roys. Vamos fazer outra questão. Essa questão agora, a segunda, é da IBFC também, de 2023, mais atual também, né? Fala assim, esta vasta área, a oeste da Amazônia, exibe terrenos baixos, inferiores a 200 metros de altitude, sendo fracamente dissecados em formas de topos planos e levemente convexados, esculpidos nos sedimentos terciários quaternários da formação Solimões. Roys, que é o Jurandir, né? 1985. Assinale a alternativa correspondente à unidade de relevo citada no texto. Tá vendo que a IBFC ela pega os estudos dele, Jurandir Roys? Essa é outra questão de outra prova também de geografia, falando sobre relevo, também tirada aí de alguma obra do Jurandir Roys. Então basta você pesquisar, tá? Porque eu vou fazer a minha parte, né, de apresentar para você, mas nem tudo vou poder pesquisar também. Então continue estudando em outras fontes e agora você tem mais conteúdo aí para você pesquisar também. Beleza? Esta vasta área a oeste da Amazônia exibe terrenos baixos, inferiores a 200 metros de altitude, sendo fracamente dissecados em forma de topos planos e levemente convexados, esculpidos nos sedimentos terciários quaternários da formação Solimões. Assinale a alternativa correspondente à unidade de relevo citada no texto. Está falando sobre qual tipo de relevo. Letra A, Planalto da Amazônia Ocidental, Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, Depressão do Miranda, Planície do Rio Araguaia. Resposta correta? Letra A. Vamos entender por que a letra A. A descrição apresentada no enunciado se refere a uma área de baixa altitude, com terrenos planos e levemente convexados, esculpidos em sedimentos recentes. Essas características são típicas do Planalto da Amazônia Ocidental. Analisando as outras alternativas. Letra B. Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Essa unidade está localizada no nordeste do Brasil
e é caracterizada por altitudes mais elevadas e presença de chapadas. Depressão do Miranda. Essa depressão está localizada no centro-oeste do Brasil e não apresenta as características de baixa altitude e terrenos planos descritos no texto. Planície do Rio Araguaia. Embora seja uma área plana, a planície do Rio Araguaia não se localiza a oeste da Amazônia e não possui as mesmas características geológicas descritas no texto. Por que a alternativa A é a correta? Baixa altitude. O planalto da Amazônia Ocidental apresenta altitudes inferiores a 200 metros, conforme descrito no texto. Terrenos planos. A unidade é caracterizada por superfícies aplainadas e levemente convexas. Sedimentos recentes. Os sedimentos terciários e quaternários da formação Solimões são típicos dessa região, resultado da deposição de material ao longo do tempo pelos rios da bacia amazônica. Em resumo, a descrição do texto se encaixa perfeitamente nas características do Planalto da Amazônia Ocidental. Essa unidade de relevo, localizada a oeste da Amazônia, é marcada por sua baixa altitude, terrenos planos e sedimentos recentes, o que a diferencia das outras unidades mencionadas nas alternativas. Vamos fazer mais uma questão. Agora não está falando sobre ele, tá? Sobre o geógrafo, tá? Mais uma questão falando sobre relevo. Também de geografia, ó. E esses locais aqui, né? Que tá nessas questões, eu vou estar elaborando outra aula focando mais neles, tá? E também vou pesquisar mais aí sobre o geógrafo para gravar uma terceira aula falando sobre relevo. Mas não deixe de ler, né, algum livro de geografia desse autor, que eu creio que vai ser útil para os seus estudos. Vamos lá. O Rio Grande do Sul está localizado na região sul do Brasil e tem características naturais que diferem dos outros entes federados, mais especificamente em sua composição natural, tais como relevo, clima, vegetação e hidrografia. O estado apresenta basicamente 3 tipos de relevo. A gente tem que completar aqui, depressão e completar aqui. Isso mostra uma variedade geomorfológica na região. O primeiro se encontra ao norte do estado, com altitudes acima de 1.000 metros. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Então, quais são os tipos de relevo lá do Rio Grande do Sul? Aí temos aqui, ó, planície e montanha, planalto e montanha, planalto bacia sedimentar, planície cráton, planalto e planície. Resposta correta? Letra E, ó. Planalto, depressão e planície. Aí vamos entender as características, né, desses 3 tipos de relevo, que eu entendo que são os 3 tipos principais que podem cair na sua prova. Ó, o Rio Grande do Sul possui uma diversidade de paisagens, moldadas por diferentes processos geológicos ao longo de milhões de anos. Essa diversidade se reflete em 3 principais tipos de relevo. Planalto, meridional. Localização, ocupa a parte norte do estado com altitudes que podem ultrapassar 1.300 metros. Característica, relevo mais antigo e resistente à erosão, com formas mais arredondadas e vales profundos. Formação, originou-se a partir de processos erosivos que esculpiram antigas rochas cristalinas. Exemplos, cânion, Itaimbezinho, Serra Geral. Depressão central. Localização, ocupa a porção central do estado com altitudes mais baixas. Característica, relevo mais recente, formado pela deposição de sedimentos ao longo do tempo. Apresenta um relevo mais suave, com colinas e planícies. Formação, originou-se a partir do acúmulo de sedimentos provenientes da erosão dos planaltos. Exemplos, Campos de Cima da Serra. Planície costeira. Localização, ocupa a faixa litorânea do estado.
Características: relevo plano e de baixa altitude, formado por sedimentos marinhos e fluviais. Formação: originou-se a partir do acúmulo de sedimentos transportados pelos rios e pelo mar. Exemplo: Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim. Eu faço divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instala no Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser no mínimo de R$55, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento, e eu vou te dar um desconto também na aquisição do meu material. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, para resolver questões de geografia e também para ver novidades ali sobre o concurso público, é só acessar lá o YouTube no seu smartphone, digitar meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, é só clicar, aí você clica no meu nome do lado da minha foto e você vai vir para a tela inicial do meu canal. E aqui ó, tem as guias, você vai arrastar para o lado, vai aparecer comunidade, clique em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de geografia aí para você praticar, e também eu coloco aqui dicas de estudo também para você estudar aí para os Correios. Até dezembro, o meu canal vai ficar voltado somente para o concurso dos Correios na parte de conhecimentos gerais. Porque informática já tem muita aula gravada aqui e eu vou dar um tempo agora nas aulas de informática, tá bom? Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai ter a playlist de aulas minhas de conhecimentos gerais e a playlist de informática que já está gravada no canal. Eu devo gravar mais uma aula sobre relevo, então fica atento no canal, ativa o sininho de notificações, porque assim que eu gravar a próxima aula, você vai receber a notificação. Um grande abraço e até a próxima aula.